a soberba, todo o comichão nos ouvidos, ele com muita sabedoria diz assim a palavra de Deus: meus irmãos, não vos tomeis, capítulo 3, irmãos, Tiago capítulo 3, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Amém. Então, agora abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 2 Coríntios, no capítulo 12. Aleluia, glórias a Deus. Por que eu li esse capítulo em Tiago, essa epístola? Porque, irmãos, é uma responsabilidade tremenda quando nós ministramos, quando nós tomamos a tribuna para falarmos em nome do Senhor. Então, existe um dia, todos nós seremos julgados pelas nossas obras. Então, quando nós ensinamos, é porque um dia, com certeza, nós sentamos para aprender. E só levanta para ensinar quem senta para aprender. Agora, quem ensina, ele recebe um juízo mais duro, porque ele sabe. Então, enquanto nós não sabemos, nós somos ignorantes. E Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas depois que nós sabemos, aí nós vamos ter que dar conta diante do Senhor nosso Deus. O escritor aos Hebreus, ele diz em Hebreus 4:13, ele diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que havemos de prestar contas um dia. Mas a palavra que o Senhor colocou no meu coração, tenho meditado durante esses dias, é a respeito de consagrarmos as nossas vidas. Precisamos consagrar mais as nossas vidas, nos separarmos mais para o Senhor, para a adoração do Senhor, para o serviço do Senhor, para a glória do Senhor, para trabalharmos na obra do Senhor. Então, às vezes você saiu de casa e pensou ou pediu a Deus para que o Senhor falasse com o seu coração, com a sua alma, com o seu entendimento. E Deus diz pela sua palavra: é tempo de consagrarmos as nossas vidas ao Senhor. 2 Coríntios capítulo 12. Nós podemos consagrar as nossas vidas de várias formas. Nós podemos consagrar as nossas vidas em oração. Nós podemos consagrar as nossas vidas em jejuns. Nós podemos consagrar as nossas vidas em vigília. Nós podemos consagrar as nossas vidas em prudência, em santidade, nos separando da corrupção do mundo. Nós podemos consagrar as nossas vidas através da obediência. Nós podemos consagrar as nossas vidas através do fruto do Espírito que é implantado, que é arraigado no nosso ser.
Mas nós vamos aqui, com a ajuda do Espírito Santo, falarmos um pouco sobre a vida de um homem que viveu uma vida consagrada a Deus. Nós sabemos que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, existia um homem chamado Saulo, perseguidor de Jesus. Ele perseguia o corpo de Jesus. Ele perseguia a igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo em particular. Por isso Jesus disse que ele era Jesus, a quem Saulo perseguia. Haja visto, ele perseguia o corpo de Jesus. Então, quem te persegue, a primeira lição: se você tem uma vida consagrada e tem alguém te perseguindo, tranquilize o seu coração. Ele está perseguindo a Jesus. E eu louvo a Deus, porque Deus é bom. E o projeto de Deus não é matá-lo. O projeto de Deus é transformá-lo. Quem consagra a sua vida é humilde. Logo na consagração de Saulo, logo na conversão de Saulo, ele já faz um jejum de 3 dias, irmãos. Nós vamos entrar aqui na humildade. Mas quem consagra, jejua. Quem jejua, consagra. E ele logo já 3 dias de jejum, irmãos. Agora, pergunte para você mesmo. Fale como salmista no Salmo 146. O espírito dele disse à alma dele: ó minha alma, louve ao Senhor. Não precisa eu ficar falando para os irmãos: dá glória a Deus, dá aleluia, grita, pula, salta. Não! Diga o seu espírito, o seu raciocínio diz à sua alma: ó minha alma, louve ao Senhor. Aleluia. Então agora faz uma análise do seu espírito, a sua consciência. Quanto tempo faz que você não jejua? Meu Deus. Então ele já foi logo jejuando. Agora a vida de Paulo foi uma vida consagrada. Mas nós vamos focalizar aqui no capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios. Primeiro tópico, vou falar rápido, irmãos. São 16 tópicos que Deus me deu e o tempo é curto. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Quer dizer, quem consagra a vida, irmãos, é humilde. Glória a Deus. Eu conheci uma pessoa que ele dizia assim: eu sou vaso de monte. Eu sou vaso de monte. Quer dizer, a humildade já foi embora, né? Olha Paulo: se é necessário que me glorie, ainda que não convém. Ele escrevendo aos Romanos, ele diz: todas as coisas lhe são lícitas. Igreja ensinada é uma bênção, mas nem todas as coisas lhe convém. Então não convém nos gloriarmos. Se Deus nos mostra algo, se Deus fala conosco, se Deus nos dá um sonho, uma palavra revelada, não convém nos gloriarmos. Aleluia, glória a Deus. Quem consagra, primeiro é humilde. Humilde. Primeiro livro de Samuel, do capítulo 1 e o versículo 12. 1 e 12. Se alguém achar, pode ler, irmãos. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. 1 e 12. Versículo 13. Porquanto
Ana só no coração falava. Aleluia. Seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ana estava orando. Aleluia. E ela estava tão angustiada de espírito que ela não saía palavras dos seus lábios. Não tem momentos assim? Nós dobramos o joelho para orar e não sai nada. E aí o Espírito Santo de Deus intercede com gemidos inexprimíveis. E Eli, naquele momento, ele não entendeu, mas ele não deixou de ser sacerdote. E naquela época eram ungidos reis, sacerdotes, profetas e juízes. Mas Ana foi humilde. Ele a teve por embriagada. Como diz, ele foi atribular ela na oração. Mas Ana não respondeu. Eli, você está na carne. Vigia. Não tenha a tua serva por embriagada. Aleluia. Ela foi humilde. Glória a Deus. E a paga da humildade é a honra. Aleluia. Glória a Jesus. A Bíblia diz que a humildade, ela precede a honra, mas a altivez a queda. E aí Eli vira para Ana. Eu imagino que ele estende a mão e diz que o Deus de Israel conceda a tua petição. Aleluia! É glória a Deus! Seja humilde. Aleluia. Quem consagra é humilde. Quando alguém pisar no seu calo, não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Glória a Deus. Aleluia. Não cesse de fazer o bem. Se alguém te bater na face, de um lado da face oferece a outra. Se te forçar a andar uma milha, anda duas. Glória a Deus. Aleluia. Se o teu inimigo tiver fome, dá pão para ele. A Bíblia diz assim: amontoará brasas vivas sobre a tua cabeça. Aleluia, glória a Deus. Ninguém perde em ser humilde. Quem consagra é humilde. Quem consagra é perseverante. Olha no mesmo capítulo, no versículo 12. Demorando-se ela no orar. Eu conheço um pastor, ele disse, um dia eu não esqueci, essa ilustração. Muitos de nós hoje somos como meninos. Aqueles meninos lá do Brasil que tocavam campainha e saíam correndo. Quem já fez isso? Aleluia. Glória a Deus. Não é verdade? A gente dobra o joelho para orar, toca a campainha. A hora que Deus vai atender, amém, já sai. Não é verdade? Glória a Deus. Então, Ana demorou. Não é pelo muito orar, mas ela demorou. Aleluia. Ela perseverou até a bênção dela chegar. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando Eli profere aquela palavra profética de bênção sobre a vida dela, o semblante dela mudou. A gente não desce para a oração angustiado, o rosto travado. Aleluia. Deus nos concede a vitória na oração. Oh, aleluia. Aí nós levantamos com o nosso rosto formoso. Aleluia. Glória. A Bíblia diz que um coração, Aleluia. a Bíblia fala que um coração alegre, um coração sadio, Aleluia. ele aformoseia o rosto. Glória a Deus. Quer dizer, um coração alegre. Nós recebemos a vitória. Oh, glória a Deus. Nosso coração está sarado e o nosso rosto muda. Glória a Jesus. Aleluia. Olha o que diz. Quem consagra tem visões do Senhor.
Voltando lá em 2 Coríntios. Glória a Deus, aleluias. 1 Coríntios 12, versículo 1. Olha, ainda que não me convém. Olha que simplicidade, irmão. Passarei as visões e as revelações do Senhor. Que simplicidade. Eu vou passar aqui para os irmãos uma visão que eu tive. Desse jeito, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Eu vou passar aqui para os irmãos uma revelação que eu tive. Amém. Não precisa fazer um movimento. Não precisa querer aparecer. É só dizer o que Deus mandou dizer. Aleluia. É só falar o que Deus mostrou. Glória a Deus. É simples. Obviamente, Deus usa cada um de uma forma. Aleluia. Não é para fazer disso também uma doutrina e todo mundo chegar. Porque Paulo era um, mas Pedro era outro, Tiago era outro, Barnabé era outro. Deus tem os seus vasos, suas ferramentas. Cada um tem uma personalidade. Glória a Deus, aleluia. Então Paulo tinha visões. Os irmãos lembram Pedro, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10? Pedro estava orando no terraço. E os servos de Cornélio estavam vindo. E a Bíblia diz que ele teve uma visão de um lençol, como se fosse um vaso, né, muito grande. E tinha todos ali os animais da terra, os répteis, as aves do céu. Ele teve uma visão e ele ficou duvidando daquela visão. Se era, o que é isso? Se é de Deus, se não é? E veio uma voz para tirar a dúvida. A visão às vezes nos deixa duvidosos, mas aí a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, ela tira toda dúvida. Amém. Aleluia. Aí disse, a visão que você teve, Pedro, é de Deus. Aleluia, glória a Deus. Que o inimigo quer colocar dúvida, mas as coisas de Deus é sem sombra de dúvida ou variação. Amém, Jesus. Então tem visões do Senhor. Quem consagra tem revelações do Senhor. Ao mesmo momento que ele viu, ele teve revelações. Ezequiel foi considerado o profeta das visões. Zacarias também teve bastante visões. Agora, Jeremias, Deus falava com Jeremias. Moisés, Deus falava com Moisés. Como um amigo fala a outro, face a face. Glória a Deus. Mas em uma só experiência, Paulo teve visões e revelações de Deus. Ele foi agraciado, irmãos. Ninguém perde em consagrar a sua vida. Aleluia. Ninguém perde em se separar. Você não está perdendo o seu tempo. Você está investindo o seu tempo no reino de Deus. Aleluia. Nas coisas eternas. Glória a Jesus. Existe um peso de glória para isso. Deus irá te recompensar. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Quem consagra tem relação íntima com Deus. Aleluia. 1 Coríntios 12, versículo 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Não é todo dia, irmãos, que alguém ouve palavras inefáveis. E ele não se gloriava, mas ele disse, não me convém dizer. Que nós aprendemos com isso? Que nem tudo que Deus nos mostra, nem tudo que Deus fala conosco, é para nós falarmos. Até mesmo em um testemunho, às vezes a gente está contando um testemunho e de repente o próprio Espírito Santo põe um freio nos nossos lábios, uma guarda à porta dos nossos lábios. É o Espírito Santo. Porque Deus se revelou a você. Então nós temos que ser sensíveis ao Espírito Santo. Veja que ele está passando as revelações, está passando as visões.
Mas o que Deus disse, não me convém falar. Passa essa parte. Quem consagra, ouve a voz de Deus. Nesse mesmo versículo, ele ouviu a voz de Deus. Glória a Deus, aleluia. Já pensou, irmãos? Que maravilhoso! Subir ao terceiro céu. A Bíblia diz que ele não sabe se foi em corpo ou se foi no espírito. E existem pessoas que ficam batendo nessa tecla e não saem do lugar, sendo que ele mesmo disse, Deus o sabe. Isso não fez muita diferença na visão, isso não fez muita diferença na revelação. Aleluia. A diferença foi que quem consagra é humilde. Ele foi humilde. O ensinamento que ele passou foi de humildade. O ensinamento que ele passou foi de perseverança. Glória a Deus. Nós vamos ver aqui mais para frente que ele ora 3 vezes. Glória a Deus. Para que Deus tire o espinho que lhe foi dado. Agora imagina Paulo orando 3 vezes. A Bíblia diz que Ana se demorou na oração. Eu imagino que Paulo era de oração. Porque o primeiro jejum foi 3 dias. Glória a Deus, aleluia. Dobrar o joelho de noite, levantar de manhã. Tira, Deus. Deus não. Calado. Oh, aleluia. Vamos seguir. Quem consagra, amadurece. Quem consagra, amadurece. Aleluia, glórias a Deus. Quem consagra, fala a verdade. 1 Coríntios 12, versículo 6. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Deus, quando chama Jeremias, ele fala, Jeremias, o que vês? Aí Jeremias disse, eu vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus, viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra. Agora tem pessoa que Deus mostra uma vara de amendoeira para ele já fala que viu a amendoeira inteira, cheia de amêndoa. Ele não fala a verdade. Quer enfeitar, não precisa. Então quem consagra, amadurece. Deus vai nos dando um crescimento gradativo. Aleluia. Não se preocupe se você é novo convertido ou se você ainda nem aceitou a fé. Você vai crescer. Não queime etapas. Seja criança. Oh, aleluia. Seja bebê. Tem uma filha de 9 meses. É uma bênção, irmãos. Assopra, a gente ri. É a alegria da casa. Aleluia. Fazendo bagunça, bate e a gente ri. É gostoso, irmãos. Tem que ter neném, tem que ter nascimento. Deus traz alegria. Oh, aleluia. Tem que ser criança. Começa a falar as coisas, começa a falar errado. Né? Depois, adolescente. A fase da adolescência, tem até uma situação do adolescente, que ele morava sozinho, fugiu de casa e deixou um bilhetinho. Estou indo embora de casa. Deixou o bilhetinho, mas ele morava sozinho. Daqui ela começa a ficar meio rebelde. É fase. Adolescência, depois a pessoa chega à juventude. E depois ele vai amadurecendo. Só não pode ficar um crente velho, né, irmão? Salmos 92 diz que os velhos eles serão viçosos, verdejantes como a palmeira, e eles ainda vão dar frutos e vão anunciar que o Senhor é reto e nele não há injustiça. Glória a Deus, aleluia. Já viu um senhor de idade cheio do Espírito Santo? Não é gostoso? Dá vontade de dar um abraço, né?
É maravilhoso. Então quem consagra amadurece, quem consagra fala a verdade, quem consagra ouve a voz de Deus, quem consagra tem relação íntima com Deus, quem consagra é humilde. Irmãos, é fácil detectar quem consagra a vida. É fácil, irmãos, pela palavra de Deus. Agora, quando a gente detecta isso, não é para a gente ficar, não está consagrando. Não é isso não, irmãos. É para nós consagrarmos a nossa vida por Ele, para que Ele venha se fortalecer e venha consagrar a vida dele também por outros. Quem consagra não quer passar uma imagem de perfeição. Existem pessoas que, se eu não vier, não acontece. Se eu não tiver, o negócio não vai. Irmãos, quem enche a nossa vida é a presença de Deus. Quem enche o céu, diz a Bíblia, quem enche a terra é a presença de Deus. Glória a Deus. 2 Coríntios 12:6. Pois se eu vier a gloriar, não serei nécio. Aqui são aspas, esse nécio aqui. O sábio Salomão diz que até o coelho sendo nécio, coelho é meio bobão, irmãos. Fica com aqueles orelhão assim. Aí você coloca um flashlight, uma lanterna na face dele assim, ele para. Aí você pega ele pela orelha. Mas a Bíblia diz, mesmo os coelhos sendo nécios, fazem as suas casas na rocha. Então nécio é quem pensa que o coelho é nécio. Porque a casa dele está na rocha. Aleluias. Então, quem consagra não quer passar uma imagem de perfeição. No mesmo versículo. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Eu como pão, gente, quando eu não estou jejuando. Eu tomo café, eu tomo leite. Vocês estão pensando o quê? Que eu sou um extraterrestre? Não, eu sou isso aqui que vocês estão vendo. Aleluia. Ele não queria passar uma imagem de perfeição. Glórias a Deus. Verdadeiramente, eu vou passar por aqui, porque ali passam os outros. A pessoa, se Jesus fizesse isso, irmãos, separasse uma cadeira só para ele, teve uns discípulos que quiseram fazer isso. Não, vamos ficar um do lado, outro do outro. Aí Jesus ensinou, vocês querem ser o maior? Eu tenho uma receita do céu. Glória a Deus, aleluia. É o médico dos médicos que deu. Sirva a todos. Oh, glória a Deus, aleluia. Já começa a servir. Se a motivação da pessoa for essa mesma, ele já vai começar a servir. Não é errado desejar isso. Mas já começa a servir, porque a fila é grande. Não é verdade? Então, quem consagra não quer passar uma imagem de perfeição. Ele disse, irmãos, eu vou ler de novo. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Agora até aqui, irmãos, não tinha espinho. Nós falamos um pouquinho do espinho, mas até aqui não tinha espinho. Agora, quem consagra não se exalta, mas é exaltado por Deus. Amém. Glória a Deus. Olha o que diz, 1 Coríntios 12:7. E para que não me ensoberbecesse, olha aqui, é um sinônimo de exaltação, com a grandeza das revelações. Aleluia. Irmãos, eu vou passar para os irmãos aqui algo que aconteceu comigo. Uma vez Deus me deu uma experiência, Ele derramou uma gotinha, ou a metade, ou uma cora de uma gota. Eu não sei, talvez vai até menos. Mas eu fiquei tão maravilhado.